Ceará, ex-lateral direito do Cruzeiro, Internacional e tantos outros clubes também fora do Brasil. 7h10. O que é, Gris? Boa noite, Gris. Boa noite, Everton. Os inimigos estão plantando a sementinha, Gris. Pois é, estão sempre por aí. Um abraço pra você, pro Gomide, pro PH, pro Ceará, ex-lateral direito do América também. Você tem um problema com a América, né, Everton? Eu já percebi que você tem um preconceito com a América. Pelo contrário. A torcida americana daqui a uns dias vai fazer piquete aqui na porta pra pedir essa saída da rádio. Além de não ter problema com a América, eu gostaria muito que o Salum fosse governador do estado. Eu acho o Salum um homem maravilhoso. 7h11. Sou Ceará, tudo. Deixa eu dar uma boa noite pro Gomide aqui. Boa noite, Gomide, tudo bem? Boa noite, Everton. Normalmente a gente dá boa noite primeiro pro convidado, mas é que eu vou esperar um momento especial pra dar ibope. E aí, PH, beleza? Fala, Everton, boa noite. Tudo tranquilo, boa noite a todos. Ceará, tudo bem, Ceará? Boa noite, prazer te receber aqui, rapaz. Boa noite, Everton. Boa noite a todos os ouvintes e a todos aqui na mesa, que acompanham a mesa. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer é meu. Muito bem acompanhado pela filha Pietra. Pietra, exatamente. Que é uma criança muito bonita. Você tá de parabéns. E muito educada também, Ceará. Muito obrigado. Ela tá puxando o pai, né, Ceará? Que é uma figura adorável também. Pois é, eu acho que na educação sim, mas na beleza eu acho que pra mãe. Deu sorte, isso aí ela deu sorte. Puxou a mãe, como é que chama sua esposa? Fernanda. Então puxou a Fernanda. O pessoal que tá ligado no Arena pode começar já a enviar perguntas aqui para o Ceará, que atualmente tá morando na França, tá mal, né? Tá morando na França, ainda atuando com futebol, e agora eu contei aqui o que você me contou fora do ar, e agora a gente vai começar a explorar essa nova etapa da sua vida, rapaz, largando, quer dizer, não largou o futebol, né? Continua, mas agora fora das quatro linhas, morando e trabalhando na França. Conta pra nossa audiência aqui, Ceará, como que tudo aconteceu, como pintou o convite, você acabou mudando então e levando toda a família pra França, morando lá, trabalhando lá, o que você anda fazendo? Conta pra gente. Então, na verdade, né, eu tomei a decisão de ir para a França o ano passado, né, colaborando com os agentes que cuidaram da minha carreira, né, o Luiz Taveira e Thiago Taveira, cuidaram da minha carreira durante 19 anos. E então, como eles conhecem muito bem o mercado, né, no Brasil, mercado brasileiro, eles me propuseram de retornar à França e de poder explorar um pouco o mercado francês e europeu, né, indicando jogadores e até mesmo pegando jogadores para trabalhar lá na França, jogadores europeus. Então eu decidi ir o ano passado para a França, levei comigo somente o meu filho Levi, que tem 13 anos hoje, para que ele possa evoluir também no futebol, e hoje ele joga no sub-13 do PSG. Então a minha função primária hoje é acompanhá-lo, né, estar com ele diariamente, acompanhar seu desenvolvimento no futebol e também na escola, no colégio. E em segundo plano, tento desenvolver então essa função ali de intermediador, indicando alguns jogadores e pegando alguns outros jogadores lá franceses e abrindo um mercado, né, para indicar aí pros franceses e pros meus empresários também. Seu filho joga de quê no PSG? Ele joga de defensor, né, zagueiro, mas, né, porque na verdade os garotos de hoje em dia não querem fazer muito sacrifício em campo, né? Então então ele falou, pai, zagueiro não corre muito, então deixa eu ficar aqui atrás. Eu falei, filho, vai pra lateral, assim você vai seguir os passos do pai. Mas ele tá evoluindo na zaga, né, no PSG, mas eu creio que no máximo em 2 anos ele estará na lateral direita. Você acha então que você vai acabar mudando a cabeça dele? Vou mudar a cabeça dele. Mas ele tá bem na zaga? Ele tá bem, porém o porte físico dele, né, não condiz com a demanda de zagueiro. Então ele tem boa velocidade, tem boa técnica. Então falei para ele ir para lateral. Eu acredito que no próximo ano, porque lá terminou a temporada, mas no próximo ano ele deve evoluir pelo lado direito também. A estrutura que seu filho encontrou lá no PSG é a mesma estrutura usada ou perto daquilo que é usado pelos profissionais ou não? Ou é outro local totalmente diferente? É outro local, é totalmente diferente, né? Eu acredito que é natural isso, que a formação, a base tem uma estrutura inferior, né, à do profissional, para que desenvolva, né, nele esse desejo, essa vontade de poder chegar ao profissional, né, a famosa fome que nós falamos no futebol, né, ter fome, né, de chegar ao profissional e poder então ter os privilégios que os profissionais têm, né? Então quando você dá muita coisa para
para o jogador na base, então essa fome vai diminuindo e ele não tem tanta vontade então de chegar no profissional, porque tem muita coisa ainda na sua formação. Será, até pegando um gancho a respeito deste primeiro assunto, você teve uma bela passagem pelo Cruzeiro, também pelo Internacional, pelo América, ajudou a chegar à primeira divisão do futebol brasileiro. Consequentemente, isso te abriria portas com relação ao seu filho. Não que você precise de um favor, iria pedir um favor, mas por que você preferiu já levar seu filho tão novo para um clube do exterior, ao invés de fazer todo esse processo no futebol brasileiro? Foi só uma coincidência ou foi uma opção sua e até certo ponto dele também? Então, a princípio foi vamos dizer assim, né, uma escolha minha, porque nós falamos tanto do futebol europeu, né, da formação, da questão tática, da questão como o futebol europeu joga e tudo mais, e eu falei, ao invés de deixá-lo no Brasil, né, e depois tentar se aprimorar um futebol europeu, por que não já ter a base europeia, né, já começar já na Europa, e como eu já estava indo, então conciliei, né, a minha ida e perguntei para ele se ele queria, obviamente, que eu não queria forçá-lo, e ele falou que gostaria muito de ir. Então ele está comigo lá há 1 ano, mais ou menos, e está bem adaptado, já está falando muito bem francês, a sua adaptação foi extraordinária, já está, né, muito bem em campo, já está bem à vontade, e eu estou gostando bastante da evolução dele. Agora, já pensou? Quanto tempo vocês estão lá? Há 1 ano. Há 1 ano? 1 ano somente. Já pensou se seu pai tivesse chegado para você quando você tinha 13 anos? Você quer jogar lá no PSG, não mudar para França? Hein? Já pensou? Já pensou? Será que você ia aceitar? Não, eu ia preferir ficar lá no Pombal, batendo pelada lá no campo do Colorado. Será? Queria que você falasse um pouco a gente até conversava ali fora, né? Às vezes a gente vê muito jogador com dificuldade na hora de encerrar a carreira, né? Não é um momento fácil, tem aquela célebre frase que o jogador de futebol morre 2 vezes. Queria que você falasse como que você se preparou e se essa decisão de fazer esse trabalho fora de campo no sentido de ajudar os seus antigos empresários já era algo já formado há mais tempo, ou se foi uma oportunidade que surgiu depois mesmo que você decidiu encerrar a carreira? Como é que foi esse processo para você? Na verdade, o processo de encerramento nem sempre é fácil, né? Porque a gente sempre acha que dá para ir um pouquinho mais. E quando terminou o ano de 2017 campeão da Série B, eu tinha uma expectativa ali de continuar no América, né? De poder jogar com o América, porque algumas vezes que joguei pelo América, naquele ano fui eleito ali por 2 ou 3 vezes o melhor em campo da equipe do América. Então eu vi que eu ainda conseguiria continuar jogando, né? Ainda que a demanda de um lateral é muito, muito forte, né, a nível físico, mas eu estava correspondendo bem. Porém eu já tinha, né, apalavreado com os meus antigos empresários que nós iríamos trabalhar junto e eu já estava com essa ideia na cabeça. Uma vez que o América não quis prolongar o meu contrato, eu analisei outras situações no primeiro semestre de 2018, do ano passado. As situações não foram boas, né? E então chegou em junho do ano passado, eu tomei a decisão de parar, realmente, bem pensada, né? Anunciei então o encerramento da minha carreira e iniciei essa nova etapa aí colaborando com meus antigos empresários. E nem passa pela sua cabeça voltar para o campo como treinador, como auxiliar, algo dessa forma, nem passa pela sua cabeça? Não é um objetivo meu voltar a trabalhar, né, na beira do campo. Eu acho que se submeter a esse regime de horários que eu tive desde os 13 anos, quando eu fui para a base do Santos, eu acho que seria bem cruel para mim mesmo e também para as pessoas que estão em torno de mim. Então quero um pouco mais de liberdade do meu tempo, né, e poder controlá-lo. E eu acho que trabalhando como intermediador de futebol, você tem um tempo mais livre, pode, né, fazer muitas coisas pelo telefone, né, por ligações e mensagens, enfim. Então, né, esse primeiro ano tem sido bem produtivo, estou contente nessa minha nova função. Bom, a gente continua o papo com o Ceará por aqui, você também pode participar, #Arena 98 perguntas para o Ceará, já que o assunto, nada melhor que receber um grande lateral direito aqui, exatamente um dia após o Daniel Alves ter comido a bola contra a Argentina. Daqui a pouco vamos entrar nesse assunto, porque agora eu quero entrar no outro assunto, que eu sei que muita gente
está se interessando. E que legal que as pessoas estão entendendo o recado aqui, pegando o telefone, ligando para saber mais sobre o Grupo Agilizar. Se você que está ligado no Arena quer comprar um carro novo ou seminovo, nacional ou importado, de qualquer marca ou modelo, mas você não quer consulta ao SPC ou Serasa, você não quer comprovação de renda, você quer pagar aí a partir de R$350, você não quer pagar juros de financiamento, Everton, mas isso não existe. Então pega o telefone e liga para comprovar, para saber que existe sim. Você vai ligar agora, 3295-0222, 3295-0222, 3295-0222. São planos especiais para assalariados, autônomos, planos especiais também para quem tem CNPJ, com crédito, para você comprar o seu carro de qualquer marca ou modelo, de qualquer nacional ou importado, sem consulta ao SPC ou Serasa e sem comprovação de renda. Não tem juros de financiamento. Ligue agora, 3295-0222, 3295-0222, Grupo Agilizar. Gomide. Ô Ceará, nós sabemos que o futebol francês, né, ele tem muitos jogadores jovens que acabam até alguns se naturalizando depois, mas muito de descendência africana, né? Já passou pela sua cabeça fazer um caminho, vamos dizer, entre aspas, contrário? Trazer esses jovens jogadores para clubes brasileiros, porque muitos são bons valores e talvez sejam atletas que têm muito talento, né? Tem muita força física, alguns são muito habilidosos como jogadores formados aqui no Brasil, e fazer meio que um processo contrário. Você acha que tem espaço para isso, ou a cabeça deles é muito voltada já pro futebol francês e consequentemente europeu? É uma possibilidade, né? Existe possibilidade de ser feito isso, porém os jogadores eles precisam, né? Para eles quitarem ou deixarem o país, eles necessitam ser maior de idade, a partir dos 18 anos, né? Então já é uma idade que você já está definindo ali se é profissional ou não, se já está entrando na equipe principal. Antes disso, se ele não tiver a nacionalidade do país, é difícil de poder, né, ir para aquele país. Mas eu estou tentando, já fiz algumas indicações, pretendo no futuro fazer mais indicações profissionais mesmo, jogadores que moram na Europa, que jogam na Europa, de vir para o Brasil, né, e de uma certa maneira mostrar o futebol brasileiro como um futebol atrativo, um futebol, sobretudo, né, que tem boas remunerações, bons clubes e que tem uma liga também forte, né, que é um futebol forte. Então você tem que convencê-los, né, a poder deixar a Europa e vir para o Brasil, mas não é tão fácil, né? De repente você fazer como o Botafogo fez com o Seedorf em 2013, eu acredito que foi 2013, né, que o Seedorf jogou no Botafogo, fazer com algum jogador, né, que está encerrando a sua carreira e trazer para o Brasil, eu acho que é mais fácil nesse aspecto do que trazer um mais jovem, um jogador jovem. Ô Ceará, existe uma discussão aqui, eu não discuto, eu não gosto de briga nem de fazer fumaça, mas entre esses dois sujeitos aqui, o Gomide e o Gris, sobre qualidade de ligas da Europa. Aí, a portuguesa é melhor, não sei o quê, a da França não presta, a da França presta. Como é que você nota que a qualidade da Liga Francesa é boa, é ótima, é excelente, tá em processo de evolução, ou daquilo lá não vai passar? Na verdade, não é uma liga forte, mas a seleção vive ganhando títulos. Mas nessa semana aí venderam 2 jogadores um valor muito alto. O Ndombele saiu do Lyon, foi pro Tottenham, um dos mais promissores médios volantes aí fez uma excelente Liga dos Campeões ano passado. O Sevilha acho que anunciou hoje um jogador também, estou esquecendo aqui o nome do clube, né? Revela muito, né? Mas você tem mais propriedade para falar do que eu. Na verdade, assim, é uma boa liga, mas o que acontece, eu acho que é um pouco como o Brasil, né? O Brasil tem bons jogadores, revelam bastante jogadores, mas não consegue segurar os seus melhores jogadores, porque tem ligas mais fortes que fazem propostas melhores e os clubes não conseguem segurar. Então, assim, né, fazendo esse paralelo com o Brasil, então o futebol francês tem muito disso. Os seus melhores jogadores os clubes não conseguem segurar na França. Então vem uma liga, né, inglesa, uma liga alemã ou espanhola, que tem mais recursos financeiros, os impostos dos seus países são um pouco menores do que
né, do que o francês, porque os impostos na França que dificulta muito os clubes de segurar o jogador. A alíquota de quantos por cento? Eu não sei a atualidade hoje quanto é que tá, mas na minha época era 50%. Nossa. Então 50% você teria que deixar pro governo. Trabalhava 6 meses pro governo e 6 meses para você, né? Teve um período que François Hollande, quando ele foi eleito, ele tinha uma alíquota um pouco maior a partir, eu acho que de 1 milhão e pouquinho, teria que pagar 75% ou 25% a mais daquele que depassasse ou que ultrapassasse 1 milhão e 200 ou 1 milhão e 300 por ano. Enfim, então tem impostos muitos importantes que muitos jogadores querem sair do país por causa disso. Mas é uma liga forte, a França, né? Uma liga importante na Europa. Porém, tem essa situação dos jogadores deixarem os seus países muito cedo por propostas melhores. E assim como o Brasil também, né, a França é semelhante porque todos os jogadores que compõem a seleção francesa jogam fora da França. Então o Brasil é igual, né? Todos os jogadores da seleção francesa jogam fora do Brasil, da seleção brasileira. E assim eles conseguem então evoluir bastante nas outras ligas, porque a exigência é maior. Os franceses têm uma mentalidade de se acostumar ou de se adaptar e de ter um pouco conforto, de se confortar com pouco. Então ele chega num certo limite, ele diz, eu não, sabe, eles não gostam no futebol de ser muito competidor e sofrer no futebol. Aquela mentalidade de falar, não, aqui tá bom, não preciso, né, ultrapassar os meus limites. Então quando ele vai para a Inglaterra, a mentalidade é diferente. Os 90 minutos correndo a fundo, os 90 minutos e as outras ligas também. Então por causa disso que quando eles vão para outras ligas europeias, eles melhoram e acaba então a seleção francesa se tornando mais forte por causa disso. Muito bem, estamos de volta com a Arena. Tava batendo um papo com o Ceará que ele explicou bem o que eu havia entendido errado. Você levou seu filho, né, que está no PSG, mas eu pensei que você havia levado a princípio o seu filho, depois teria levado a família e tal, mas não. Então você está morando lá por enquanto, Ceará, só você e seu filho, trabalhando lá na captação de atletas e tal. E daqui a pouco, ou posteriormente, eu não sei quando, aí você que vai decidir, obviamente, no momento certo, vai levar o restante da família para morar lá na França. Mas trazer o seu filho de volta, obviamente que não, né? Não passa pela cabeça trazê-lo de volta, né? Então, a minha intenção é realmente permanecer por lá e fazer com que ele evolua e futuramente os demais virão para nos acompanhar também nessa aventura francesa aí. Ô Ceará, ontem nós assistimos a seleção brasileira aqui no Mineirão e o Daniel Alves acabou com o jogo, né? Falei até hoje nos donos da bola que o Daniel Alves fez ontem aquilo que um camisa 10 normalmente faz, ele pega a bola, põe debaixo do braço, resolve o jogo. Ele de lateral por ali, ele tomou conta do jogo. Ele resolvia lá atrás, ele defendia, ele atacava, ele orientava. Fazia pênalti. Impressionante. Não houve pênalti não. A Fox da Argentina provou que não houve. Acredita, você viu, né? Eu vi, mas não mudou pra mim. Eu acho que mudou. Se o Agüero deu um pisão no pé do Daniel Alves, ele fez a falta primeiro, não houve pênalti. É o povo da Argentina que tá falando, eu só reverbero aqui. Mas o Daniel Alves com 36 anos, voando, fisicamente bem, o Gris tá querendo aposentar ele. Eu falei, calma, aposentar pela idade não, Pois é, eu fiquei feliz, né? Porque eu estava no estádio ontem e ver assim um lateral ter uma atuação como ele teve ontem, eu fico muito feliz e a gente fica, né, pedindo que outros laterais possam, né, se mostrar dentro de campo como ele se mostrou ontem e como ele disse também numa entrevista, né, eu acho que a idade muitas vezes é simplesmente número, né? Então vai muito do comprometimento de cada atleta dentro de campo. Tem jogadores jovens hoje que parece que tem 40, né? E jogadores com 30 e pouco parece que são jovens. Então vai muito do comprometimento de cada atleta, da maneira que ele se cuida, da maneira que ele se dedica, da maneira que ele encara o compromisso do jogo. E o Daniel é um exemplo de que você pode, mesmo com uma idade um pouco mais avançada, né, dentro do futebol, você pode ter belas atuações, você pode liderar como ele liderou muito bem e como ele levou a equipe, né, como um verdadeiro capitão, né, levou a equipe
a essa vitória, a esse triunfo que foi espetacular, né? Sobre os argentinos, gritar olé no final do jogo, até eu gritei, né? Estava lá como um torcedor, então fico muito feliz e parabenizo o Daniel, né? Por essa maravilhosa atuação, e fico triste porque ele deixou o PSG, né? Não sei para onde ele vai, mas deixou o PSG. Eu pensei que ele seria campeão da Champions com o PSG em breve. Ô Ceará, o Everton tá brincando, é lógico, né? E eu acho que hoje não dá nem pra gente pensar na aposentadoria do Daniel Alves, porque existe uma dificuldade grande com relação ao substituto, né? Ontem mesmo a gente ficou pensando aqui em nomes e a gente tem pouquíssimos nomes. Por que o futebol brasileiro tem formado tão pouco lateral direito? Porque lateral esquerdo a gente forma muito, e nas outras posições como um todo a gente tem formado muitos bons jogadores. Por que lateral direito tem tanta dificuldade para sair no mercado? Pois, essa é uma boa pergunta, é um ponto de interrogação que poucos conseguirão, na verdade, desvendar esse segredo, né? E essa pergunta respondê-la com precisão. Eu acredito que nas formações dos atletas, né? Na base, se dá pouca importância para os laterais, se dá muita importância, né? Em defender com os zagueiros, né? A questão de tamanho, dá importância a fazer o gol com os atacantes, mas pouca importância para os laterais, de formar o lateral, de poder mostrar o que deve ser feito dentro de campo, a sua parte defensiva, ofensiva. Infelizmente, isso nós colhemos esses frutos no profissional, porque nós vemos aí que o Daniel com 36 anos, né, e nós olhamos ontem mesmo quando ele caiu no chão, acho que no primeiro tempo, e o Fagner foi aquecer, então muitas pessoas estavam em volta de mim e falou: não, volta Daniel, volta, né? Então o pessoal fica nessa expectativa porque não sente muito confiante nos demais que podem substituí-lo, né? É uma pena para o futebol de uma maneira geral. A gente realmente esperava que outros laterais pudessem surgir, e eu espero que isso possa mudar, né? Na formação, que possa se dar mais um pouco mais de crédito aos laterais, mais atenção, para que nós possamos formar melhores laterais. Nós tínhamos o Fabinho, né? Que estava jogando no Mônaco, foi pro Liverpool, virou volante, né, que poderia ser alguém. O próprio Danilo que foi pro Manchester City também, mas o Danilo não joga com muita frequência, né, caiu um pouco o seu ritmo também, o seu desempenho. Então a gente fica assim de mãos atadas. O Militão, que foi convocado algumas vezes como lateral, agora, né, se fixou como zagueiro, então a gente fica um pouco, né, de mãos atadas aí quanto o substituto do Daniel. Dentro dessa questão da formação ainda do lateral direito, você acha que é um problema pro lateral aqui no Brasil na formação o fato de muita gente olhar pro lateral aqui como um jogador ofensivo? Todo mundo fica esperando que o lateral vá ali de fundo toda hora, faça cruzamento, faça passe para gol, marque gol e tudo mais, e não olhar pro lateral como um jogador de defesa. Você acha que isso também é um problema na formação aqui no Brasil? Isso dificulta bastante, né? Porque, sobretudo no esquema atual, onde se joga no 4-3-3 muitas vezes, né? Com dois pontas abertos. Então você não deve cobrar tanto do lateral essa parte ofensiva, porque já tem um ponta que faz essa função ofensiva pelos lados, né? O lateral dá mais um suporte, porém a gente cobra muito que o lateral faça essa função ofensiva demais, e muitas vezes esquecemos dessa parte defensiva, dele marcar bem, dele compor a linha de 4. Eu tive um pouco de dificuldade quando cheguei na França por causa disso, né? E inculcaram em mim que lateral faz parte da defesa, que faz parte da linha de 4, então a prioridade é defender e depois você dá o suporte ao teu ataque, né? Fazendo passes e cruzamento e chutes, enfim, usando a tua criatividade e tua habilidade. E muitas vezes no Brasil tem essa dificuldade, a cobrança do lateral ser muito ofensivo, e muitas vezes o lateral ele tem isso na cabeça e acaba esquecendo da prioridade que é defender, né? Mas a gente fica nessa expectativa que bons laterais possam surgir aí em breve. Deixa eu só fazer mais uma dentro desse assunto aí. Desculpa ser escovinha. Ô Ceará, ainda dentro dessa questão, você falou da questão dos pontas, do esquema que se joga hoje mais no 4-3-3. Você acha que o lateral do futuro é o lateral que defende por fora e ataca por dentro? O Daniel Alves fez muito isso ontem. Os times do Guardiola usam muito o lateral como armador por dentro. O Sampaoli tem feito isso muito no Santos também. Você acha que o lateral do futuro é o lateral que com a bola ele participa mais da construção ali pelo centro do campo? É uma nova função, né? Então por isso que eles buscam laterais com um pouco mais de qualidade técnica, justamente para fazer isso, para entrar, né, e jogar muitas vezes com menos espaço por dentro, que é
é uma área que tem mais jogadores, né? E poder fazer parte dessa construção da criatividade da equipe, como o Daniel tem feito. Mas na França, por exemplo, na Europa, de uma maneira geral, isso se vê pouco. Realmente os jogadores laterais mais passando por fora, e eu também tive dificuldade, porque muitas vezes eu queria dar um aporte, né? A equipe por dentro ali para chutar, porque você fica mais próximo do gol, né? Por dentro. E o treinador sempre fala, é por fora, então você, né, tem essa pouco de dificuldade, tanto é que muitos jogadores laterais brasileiros que foram para a Europa acabaram ou jogando na segunda linha, né, um pouquinho mais à frente ofensivo, ou jogando por dentro. Poucos conseguiram se fixar realmente como lateral direito na Europa, né? Então a gente espera realmente que os nossos laterais possam aparecerem e poder mostrar que é importante, é uma função importante, e como o Daniel fez ontem, né, é uma posição que pode fazer ganhar jogo. Ô Ceará, mas agora você, como um profissional do mercado, ao analisar um lateral que joga, seja ainda iniciando no profissional no futebol brasileiro ou ainda nas categorias de base, hoje você indicaria para um clube francês, ou seja, outro clube europeu, um lateral que por cultura do futebol brasileiro é aquele que quer verticalizar a todo momento, ser ofensivo, passar pelo lado, passar por dentro, ou aquele um pouco mais versátil que entende como ficar preso a uma linha de 4, não sair muito à caça de quem está no setor dele e abrir espaço às costas? Porque, por exemplo, a França, campeã do mundo, tinha o Pavard pela direita, o Lucas Hernandes pela esquerda, que são de origem zagueiros. O próprio lateral direito do Liverpool, que é muito bom, o Alexander-Arnold, originalmente foi um zagueiro. O Foyt jogou ontem, é um zagueiro, e fez uma boa partida pela Argentina e em alguns momentos apareceu na frente. Você indicaria qual? O jogador mais defensivo. E os franceses procuram muito isso, né? E muitas vezes, né? Porque nessa abertura de mercado que eu estou tendo na França, então muitas vezes você tem um retorno de alguns clubes e muitas vezes eles, né, mostram um pouco o perfil. Eu quero o jogador de tal posição com este perfil, dessa maneira. E quando se fala de laterais, eles sempre querem laterais que defendam bem e que tenha força para contra-atacar, né? Então que tenha muita força, jogador que corra bem num contra-ataque, mas que em primeiro lugar que eles pedem é um jogador que defenda bem, que componha bem e que muitas vezes possa até jogar de zagueiro, numa segunda função dele, que seja defensor, um zagueiro central, né? Então é nessa linha que é a visão europeia. E eu sempre falei aqui, quando jogava nos clubes brasileiros, né, Cruzeiro, até mesmo no Inter, quando nós vamos jogar com as outras equipes sul-americanas, você vê que dificilmente os laterais sul-americanos são aqueles que debordam ou que passam todo o tempo, são aqueles que ficam bem fixos na linha de 4, e esses extremos que jogam pelos lados, que faz toda a correria na frente, eles que vêm, marca, que ataca, que faz todo esse barulho. E nós brasileiros que temos essa cultura, né, que o lateral tem que ir, tem que voltar. E normalmente essa função ficou hoje para os extremos, né? De fazer essas idas e vindas no campo. Ô, Ceará, você ficou meia temporada ou uma com o Lucas Romero no Cruzeiro? Ele chegou, você ainda estava, né? Não, eu não. Chegou em 2016? Eu saí em 2015, dezembro de 2015. Você saiu em 2015, ele chegou em 16. Exatamente, não joguei. Porque eu citei o Lucas Romero, porque e é outro assunto que a gente, vez por outra, discute aqui. Nessa escassez de bons laterais, ele, quando joga improvisado na lateral direita, ele rende. Ele rende, porque ele tem velocidade, ele tem força, mas questiona-se muito a questão do passe, a dificuldade de passar e tal, e de definir a jogada lá na frente e tal. O assunto sempre que vem para a mesa de discussão aqui, os meninos falam muito disso aqui. Você acha que ele deveria insistir em jogar pela lateral? Obviamente que é difícil você opinar, mas vendo o mercado nessa escassez de laterais aí, o próprio Cruzeiro usa sempre o Romero como lateral. Você acha que seria inteligente que ele permanecesse por ali? Então, ele se demonstra um jogador polivalente, né? Um coringa ali que pode ajudar a equipe, como volante ou como lateral. Mas, como eu falei anteriormente, o lateral ele precisa realmente se defender bem, mas no contra-ataque ele tem que ter um bom passe, porque ele não precisa ir 10 vezes na linha de fundo, mas as 3 que ele vá à linha de fundo, que ele faça um bom cruzamento
um bom passe, né? Então esse último passe do lateral é fundamental para que ele possa realmente concluir a sua atuação ou concluir a sua função dentro de campo, que é o último passe de um cruzamento, um chute, enfim. Então eu espero que o Lucas Romero possa colaborar com o Cruzeiro, tanto de volante como de lateral, e que ele possa de alguma forma evoluir, né, com a equipe e ajudar o Cruzeiro a ganhar título. Agora, aproveitando a sua experiência e seguindo para o outro lado da lagoa, conhece bem o Patrick, né? Uhum. Por que o Patrick é querido por todos os treinadores e tão criticado pela torcida? É porque o treinador normalmente, né, ele vê o dia a dia, né, o cotidiano do atleta, né? Ele está não 24 horas, mas está todo momento, todos os dias nos treinamentos, e vê então essa dedicação do atleta. Então ele deve ser um atleta muito dedicado nos treinamentos, deve ser um atleta importante para o grupo, para o bem-estar, o bom ambiente do vestiário. Então ele deve ser realmente um atleta trabalhador, que trabalha, que não reclama, né? Que o preparador físico manda dar 50 voltas, ele dá 51. Então é aquele atleta que se dedica bastante, né? E de repente, por causa disso que, né, ele é bem visto, bem quisto pelos torcedores e pelo grupo de uma maneira geral. Mas ele teve bons momentos já, bons momentos na sua carreira. Esse detalhezinho muitas vezes, né, técnico do último passe, do cruzamento, né, é um detalhe que infelizmente, né, muitas vezes a torcida acaba pegando no pé e ele fica taxado ali como um jogador que de repente não evoluiu tanto nesse quesito técnico. Mas eu aprecio bastante a voluntariedade do Patrick, é um bom jogador e por isso que ele está indo no Atlético até hoje. Arena 98, perguntas para o Ceará às 7h50 agora, Grice. O Vladimir Freud está dizendo aqui que o Brasil está precisando de jogador pro meio campo, não para lateral. E o Douglas está perguntando aqui para o Ceará, a pergunta até que o Gomide fez, né, sobre os jogadores africanos que jogam na Liga Francesa seriam um bom mercado para ser explorado pelos dirigentes brasileiros. Tem aqui também o Fábio Castro, tá dizendo aqui que o Ceará é craque de bola, joga muito, falando que tem vaga hoje para jogar no Cruzeiro. Não dá para voltar mais não, né, Ceará? Não, já foi. Nem já. Se pintar uma propostinha e tal. Não, agradeço, já tomei a decisão já. Sou ex-jogador. Ô, Ceará, o Rodolfo tá falando aqui, ó. Boa noite, turma, sou atleticano, mas fiquei fã do Ceará no final do Mineiro de 2013, no Independência. Ele tava como auxiliar de câmera, o Rodolfo, né? Ao lado do gol, o Ceará tava aquecendo e a bola veio pro lado dele. Aí ele dominou e devolveu de primeira. O Ceará olhou, riu e bateu palma. Que coisa. Maravilha, boa recordação. Ô, Ceará, tem uma pergunta aqui do Yuri. Qual lateral que você acha que vai... Estão falando aqui de escassez de lateral, né? Mas tudo bem. Você acha que vai substituir o Daniel Alves na seleção? Bom, nós temos o Fagner, mas tá... Daí o Daniel Alves sai, entra o Fagner. E quem compõe esse lado ali com ele? Eu assisti o jogo, alguns jogos, né, do torneio que a seleção pré-olímpica disputou em Toulon, né? Eu acho que tava lá? Não, eu assisti pela televisão, eu não fui porque é um pouco distante de Paris, então acabei não me deslocando. Eu gostei do lateral direito, acho que é do Atlético. O Emerson, esteve no Atlético, tá no Barcelona agora. Tá no Barcelona, foi pro Barcelona. Na verdade, Forte ele tá demais. no Betis, foi vendido pro Barcelona, mas tá emprestado ao Betis. Exatamente. Vai ficar mais uma temporada no Betis. É um bom jogador, tem bastante força, né? Tem um bom biotipo para lateral, né? Se ele continuar evoluindo, né? E depois tinha um outro que era do Avaí antes, né? Que era o Guga. Tá no Atlético agora. Tá no Atlético agora, que já é mais um jogador mais leve de contra-ataque, né? Contra-ataques rápido e tudo. Inclusive ele jogou um pouco, né, na segunda linha, o Guga, em um dos jogos que eu assisti. Então depende muito da evolução desses jogadores, mas eu acredito que o Emerson ele pode ser um bom substituto, pode aparecer bem, né? Tem as qualidades e os requisitos ali para um lateral. O Guga já tem a dificuldade de fazer exatamente aquilo que você entende que é o mais importante. Defender bem, defender firme, né? Mas o Emerson, eu vi, ele é bem firme na marcação. Então ele tem mais a característica de um lateral e vamos ver a evolução dele, se ele consegue, né, evoluir mentalmente para que ele possa, né, talvez no futuro substituir o Daniel Alves. Esse trabalho que você faz lá na França de captação são sempre com atletas
Você busca na base atletas mais jovens ou não necessariamente? O trabalho primário é de indicar os jogadores brasileiros que nós trabalhamos, né, na empresa. Então nós temos alguns atletas jovens, atletas mais experimentados. E então a gente faz essas indicações através de vídeos, né, enviando vídeos para a área de recrutamento de alguns clubes, né, olheiros de alguns clubes e diretores. E eles analisam, depois dão um feedback, dão um retorno. E lá na França, né, como eu tenho mais tempo com o meu filho, então eu estou sempre lá no PSG, quando o PSG vai jogar com algumas outras equipes, então eu estou sempre observando jogadores ali mais jovens, né, 14, 15 anos, jogadores da base, e tentando então captar um jogador ou outro, mas o mercado é bem feroz, né? O mercado lá na França, cada jogo deve ter uns 20 em torno do campo ali de olheiros, de pessoas que querem, então é uma briga bem feroz ali. Mas o primeiro ano tem sido bem satisfatório, né? Consegui já abrir bastante portas. Agora você tem que ter as peças certas para indicar, né? Os jogadores certos dentro do perfil que eles pedem, né? Você nota que o processo de preparação de jogadores na base lá é bem melhor que aqui no Brasil ou não? Na verdade, eu acompanhei pouco a formação aqui no Brasil, os clubes, né? Porque na época que eu estava no Brasil, eu estava ainda como jogador, então você não tem tanto tempo para observar e tudo mais, né? Eu tenho observado um pouco lá na França. É um processo, né, que obviamente todo o processo assim tem seus detalhes a melhorar e evoluir, né? E o que eu acho que a França, de uma maneira geral, que deve evoluir na sua formação é mais a questão da mentalidade, né? A competitividade, porque os atletas até 15 anos, até 16 anos, eles não disputam campeonato, só jogos amistosos e torneios. Então, a partir do 16 que aí eles disputam os campeonatos. Então, eles entendem que a partir do 16 o atleta já está um pouco mais maduro para sofrer aquela pressão de um campeonato, de uma disputa. Então, a partir dali que eles começam as competições, né? Mas eu acredito que o futebol você pode começar um pouco mais cedo com essa exigência, né, de competitividade e inculcar na cabeça do atleta que ele está sendo formado realmente para sofrer pressão no futuro. Ô Ceará, nós tivemos aí, encerrando recentemente a Euro Sub-21, né? A França foi eliminada na semifinal pela campeã Espanha, tomou uma goleada na semifinal 4-1, enquanto o Brasil ficou fora do último Mundial, que já aconteceu, né? Acabou não se classificando, o Sub-17 vai jogar o Mundial, porque o Brasil se tornou o país sede, que seria no Peru, né? Até um pouco em cima que o Everton falou, você acha que o fato também de muitos descendentes africanos jogarem nas seleções francesas tem ajudado a França a se tornar um expoente com relação a jogadores a serem comercializados, até aproveitando em Copa do Mundo, porque é a atual campeã, e com jogadores de descendência também? Acho que a formação lá tá passando muito por conta disso. Se fosse só o talento natural mesmo do francês, ia ser mais difícil. Existe eu acho que existe essa mistura, né, da formação francesa com a questão física e esse suporte que a descendência africana, né, acaba trazendo para a cultura francesa, para o povo francês, por ter muitos descendentes africanos e árabes também, tem muitos descendentes árabes, né? Então isso ajuda bastante, porque são jogadores que têm mais fome, vamos dizer assim, no vocabulário do futebol, né? Que querem vencer na vida, que têm um pouco mais de dificuldade, as suas famílias com mais dificuldades, então eles querem vencer na vida e acaba superando e tirando um pouco o espaço dos franceses, daquele francês da gema. Então você vê poucos franceses realmente nas seleções, tanto de base quanto a seleção principal da França. Falando do Brasil, né? O Brasil foi campeão de Toulon porque o Brasil foi com o Sub-23 para Toulon, né? Aqueles que têm idade pré-olímpica ainda, e os franceses disputaram o Toulon com o Sub-18, né? Entendeu? Porque eles iam disputar a Euro da sua categoria, então eles disputaram, mas a França, com esse auxílio dos descendentes africanos, certamente isso tem aportado muito e tem mostrado que a descendência africana tem contribuído bastante para a formação francesa. Pois não. Não, ainda sobre futebol francês, né? Aproveitando o fato de você estar vivendo lá e a sua ligação com o Paris Saint-Germain, queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Neymar.
Sei que é um assunto espinhoso de certa maneira, mas como é que você tem enxergado a situação do Neymar lá em Paris? Você acha que ele ainda tem um apoio total por parte da torcida do Paris Saint-Germain? Ou você percebe que a situação para ele já não é mais tão cômoda como foi quando foi contratado como a grande estrela do time lá? Os rumores, né, que tem acontecido, que tem, né, levado aí, né, a imagem, de uma certa forma até arranhado um pouco a imagem do Neymar na França, tem dificultado cada vez mais a permanência dele no PSG, né? Então a torcida está um pouco dividida, alguns que torcem para ele permanecer, alguns que já estão um pouco chateados e pedem para ele sair. Então, como o pessoal diz, ele deveria se pronunciar, né, falar alguma coisa, e ele não se pronuncia, então vai deixando um pouco os torcedores tirarem as suas próprias conclusões através das notícias e rumores que saem nos veículos de comunicação. Mas um gênio como o Neymar, na minha opinião, é um gênio, continua sendo um gênio, né, do futebol. Eu acho que se ele permanecer no Paris Saint-Germain, certamente a torcida vai esquecer todos esses rumores e vai abraçá-lo. O problema, como eu falei anteriormente, sobre a mentalidade francesa, que é um país bem particular na Europa, é aquilo mesmo que o próprio Ibrahimovic ele falou, né, dos franceses. Muitas vezes ele saiu de lá e xingava bastante, ou tinha muitos atritos com os franceses por causa disso, porque é um povo que não sabe lidar muito bem com os famosos, né, com as pessoas importantes, porque eles têm muita visão de igualdade. Então você chega um estrangeiro ganhando milhões e milhões e o futebol pagando milhões pela sua transferência. Então os franceses têm aquela mentalidade, né, de igualdade, então eles acabam mais criticando do que apoiando, e isso, né, talvez o primeiro ano o Neymar fala, não, vai mudar, chega no segundo ano, continua as mesmas críticas, as pessoas não aceitando muito esse contexto financeiro e sai nos jornais sempre falando de dinheiro, então chega uma hora talvez que o atleta fica um pouquinho cansado e chateado e queira de repente voltar para um lugar onde ele seja melhor acolhido, né, como foi no Barcelona. A notícia da Espanha hoje é que o Barcelona mandou embora um único diretor que era contrário à contratação do Neymar. Então continua com o prestígio então, por lá, muito né? provavelmente o negócio vai ser fechado. Daniel Alves também está indo no pacote? Não sei. Como você não sabe? E as nossas fontes lá, Grice? Como você não sabe? Atenção, Venda Nova. Ele falou que vai falar daqui a pouco. Venda Nova, Pampulha, Vetor Norte, área hospitalar, implantar. Gente, hoje em dia só não tem um sorriso bonito quem não quer. Só não tem um sorriso bonito quem não quer procurar a implantar. Porque a implantar faz os implantes, você faz dormindo, não sente dor, com total segurança, porque, obviamente, a clínica oferece condição para isso. Dr. Dilson Pockel é quem mais faz implantes no Brasil hoje. Então, se você quer fazer um implante, faz dormindo. Aí dorme com um sorriso mais ou menos, meia boca, e acorda com aquele sorrisão, porque a Implantar vai cuidar do seu sorriso. Só não negocia a qualidade, portanto cabe no seu orçamento, sim senhor. E um detalhe, hein? Sábado a clínica está aberta te esperando. Vamos falar aqui da área hospitalar, por exemplo, vou te passar o telefone, anote aí, 992728523, 992728523, fale com os atendentes, agende um horário, faça o orçamento e faça os implantes com a Implantar. 8:01, a gente vai chamar um intervalo. Já queria aproveitar para agradecer a vinda do Ceará. É bom saber que você está morando aqui por perto, eu não sabia que você estava aqui. E sempre que estiver passeando aqui no Brasil, seu filho segue treinando, né? Ou tá com você aqui? Tá aqui no Brasil, veio comigo, vai ficar um período aqui até agosto, né? A reapresentação é em agosto, no final de agosto, e em final de agosto ele volta para a França comigo. E aí você volta e fica lá quanto tempo? Na verdade eu devo voltar um pouco antes, porque é o período da janela agora, então devo trabalhar um pouquinho, devo voltar agora no final de julho, e talvez eu acompanhe o estágio, né, a pré-temporada do Paris Saint-Germain na China, tem alguns trabalhos a fazer na China, e depois volto para buscá-lo em agosto, final de agosto. Tá, então, Ceará, obrigado, sucesso para você, tomara que a carreira do seu filho seja realmente de muito sucesso e que você possa festejá-lo assim como tanta gente festejou aqui nos clubes, principalmente nos nossos mineiros aqui.
Muito obrigado, Everton. Obrigado a todos aí. Um grande abraço a todos os ouvintes aí. Que Deus abençoe a todos.